Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: creia e viva eternamente. Iniciamos o capítulo 13. O capítulo 13 fala sobre servos semelhantes a Jesus. Hoje nós vamos ver o nosso primeiro tópico. Jesus serve aos discípulos, parte 1, baseado no Evangelho de João, capítulo 13, de 1 a 17. Jesus ele estava na ceia com seus discípulos. João capítulo 13, verso 1 e 2. Diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Então Jesus estava ali ceando com os seus discípulos e ele vai discorrendo algumas coisas que está acontecendo e diz aqui que ele amou até o fim do mundo, até a consumação do século, né? Até o fim. E assim o diabo ele colocou no coração de Judas que traísse a Jesus. Então nós estamos vendo que Jesus estava jantando com os discípulos em Jerusalém, antes da festa da Páscoa. E João enfatiza o que Jesus sabia e o que Jesus sentia. E a grande pergunta é: o que Jesus sabia? O que Jesus estava sentindo? Então nós vamos ver, baseado nesse texto, o conhecimento de Jesus e o sentimento de Jesus. O que Jesus sabia e sentia? Primeiro, ele sabia que estava chegando a hora da sua morte. No verso 1 diz que, estando Jesus ceando e já chegando a sua hora de passar deste mundo, ou seja, Jesus estava sabendo que estava caminhando para a cruz. No versículo 1 diz: era chegada a sua hora. E isso Jesus enfatizou em várias vezes, não relacionada à morte, mas enfatizando que ele tinha a hora certa de trabalhar, a hora certa de operar o que tinha de operar e a hora certa de ir para a cruz. Em João capítulo 12, verso 23, ele usa a mesma expressão. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em João 17, verso 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Então, nesses dois versos específicos, Jesus está relacionando a hora com a chegada da cruz. É a hora do teu Filho ser glorificado. Glorifica-o e o teu Filho vai glorificar a ti. Então, Jesus sabia o momento exato, a plenitude exata do tempo pela qual ele iria caminhar para a cruz, caminhar para a sua morte. Jesus sabia também que Judas iria traí-lo, o verso de número 2. O diabo já tinha colocado no coração de Judas a decisão de trair a Jesus. E ele, Jesus, sabia de tudo. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. João capítulo 13, verso 11. Então ele sabia que Judas iria trair. E no verso de número 2 fala: tendo o diabo colocado no coração de Judas. E aqui Jesus ele afirma: pois ele sabia quem era o traidor. Por isso disse: nem todos estáis limpos. João capítulo 13, verso 27. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Então, tendo Judas ali molhado um bocado de pão no cálice e comido, entrou Satanás no coração de Judas. E Jesus disse: o que você vai fazer, faze-o imediatamente.
Terceiro, Jesus ele sabia da sua exaltação, verso de número 3. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. João capítulo 13, verso 3. Jesus estava consciente que ele iria morrer na cruz, mas ele seria exaltado pelo Pai na glória. Então, ele estava dizendo aqui, ele sabia que o Pai tudo confiara em suas mãos e que ele viera do céu, ele viera de Deus e voltaria para o céu, voltaria para a presença do Pai, do Deus Pai. Essa exaltação compreendia toda a autoridade sobre tudo e todos, e a consciência da sua origem e do seu destino eterno. Ou seja, essa exaltação veio da autoridade que ele tinha recebido do Pai. E isso fica claro dessa autoridade em Mateus capítulo 28, verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, o destino eterno, ele veio do céu para a terra, e ele voltaria da terra para o céu, porque ele recebeu toda essa autoridade que veio do Pai. Quarto, ele sabia da disputa entre os seus discípulos, verso 16. Então havia uma disputa entre os discípulos, quem era o maior dentre eles. E isso fica bem claro. Quando nós lemos João 13,16, diz: em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Aí você vai falar para mim assim, mas aonde está a disputa? Isso fica claro que quando Jesus diz, em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu senhor. A palavra maior indica uma disputa. Mas eles não estavam disputando com o seu Senhor, eles não estavam disputando com Jesus. Mas quando lemos Lucas relata uma disputa entre os discípulos, que dentre eles era o maior. Lucas 22, verso 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Então, você olhando o contexto, você vê que Jesus, ele mostra que ninguém é maior do que ninguém. Nem o servo é maior que o Senhor, e nem o Senhor maior que o seu servo diante de Deus. Todos somos iguais. Então, João destaca também o que Jesus sentia. João 13, verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Se nós fizermos um paralelo de João 13, verso 1 com João 3, 16, nós vamos ver o seguinte, em João 3, 16 fala, Deus amou o mundo de tal maneira. Olha para você ver, o foco do amor de Deus é o mundo. Só que o Salvador, Cristo Jesus, Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Quem que iria crer em Cristo? O mundo? Não. Quem iria crer em Cristo eram os seus. E quem são os seus? Aqueles que viriam a crer que Jesus é o Filho de Deus. Então, João destaca também o que Jesus sentia. Jesus amou. Mas amou quem? Aqueles que iriam crer nele, que estavam no mundo. Deus amou o mundo, mas só iria ser salvos aqueles que creram e creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, ele amou até o fim. Jesus amava, e João destaca esse sentimento, e podemos tirar 3 lições sobre o amor de Jesus. Primeiro, a sua origem. O amor vem diretamente de Jesus.
Jesus é da mesma essência do Deus Pai. Ele é Deus. E Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Deus é amor. Segundo, o seu objeto. O objeto pela qual Jesus amou os seus que estavam no mundo. Os seus já falei, aqueles que creram em Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador. E tem Ele como Senhor e Salvador da sua vida. João 13, verso 3. Terceiro, a sua dimensão até o fim. Essas palavras, intensidade, amor ao máximo e temporalidade até a sua volta, até o fim. Até quando Cristo voltar para buscar os seus que Ele amou até o fim. Isso é maravilhoso, irmãos, porque o amor de Jesus é único. É único por quê? Porque é para aqueles que creem. É inigualável, não existe amor igual de alguém dar a sua própria vida pelos seus amigos. É incomparável, não há como comparar. Por isso que João 3,16 fala, de tal maneira, não tem como comparar esse amor tão grande pelos seus filhos. Então, João capítulo 15, verso 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Somente Cristo deu a sua vida por nós. Somente Cristo deu a vida dele por você e por mim. Então, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que Jesus, ele sabia e sentia. Ele sabia que estava chegando a hora da sua morte. Ele sabia que Judas iria traí-lo. Ele sabia da sua exaltação. Ele sabia da disputa entre os seus discípulos. E João destaca também o que Jesus sentia. Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus amou os seus que estavam no mundo, porque eles creram que ele era o único e suficiente Salvador. E isso é destacado em João 15, verso 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida pelos seus amigos. Jesus morreu por mim e por você. Jesus ressuscitou por mim e por você. E ele voltará para buscar quem realmente creu nele de fato e de verdade. Vamos orar, queridos? Senhor, em tua presença nós nos colocamos, Senhor. Pedimos que teu Espírito Santo venha aplicar esta palavra em nosso coração. Assim como os discípulos creram em Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador, exceto Judas que o traiu, todos eles creram, ó Pai. Aplica esta palavra em nosso coração para que possamos crer também. E muitos após os discípulos, pela pregação dos discípulos, apontando Cristo como o único e suficiente Salvador, muitos vieram a crer também. Que possamos estar incluídos, ó Pai, nesta palavra, tendo amado os seus. Que nós possamos fazer parte desses seus que o Senhor amou. E fazer parte daqueles que vão para o céu, quando o Senhor voltar para nos buscar, ó Pai. Aplique esta palavra em nosso coração, para que sejamos amados e sejamos um nele, como o Senhor é um no teu Filho Jesus. E assim seremos em uma unidade, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Coloque a tua mão sobre todos os enfermos, curando e restaurando, mas seja conforme a tua vontade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.